E nesta sexta-feira entramos no período de carnaval. E muitas pessoas vão aproveitar este feriado prolongado longe de casa. Mas é preciso lembrar que a pandemia ainda não acabou e precisamos manter os cuidados. O membro do Comitê da MAU, Jackson Arpini, fala da importância de se cuidar e também de concluir o ciclo vacinal. Acompanhe essas informações e mais notícias da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Jackson, bem-vindo mais uma vez na TV Erechim para a gente falar desse momento importante que é da pandemia e a gente está se aproximando aí para um feriadão, as pessoas vão viajar, mas precisam manter os cuidados. Boa noite a todos os telespectadores da TV Erechim. Boa noite, Sandra. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui diante das câmeras e repassar informações importantes para toda a nossa comunidade com relação ao processo pandêmico, no qual nós estamos atravessando, e também com relação ao nosso hospital, ao nosso Santa, que é um hospital de referência local, regional, macro-regional e também estadual para o Sistema Único de Saúde. Pelo que a gente percebe, os números aí de internados e pessoas que estão testando positivo deu uma recuada. Felizmente, nós estamos diante de um novo capítulo. Eu tenho dito, desde o início do processo pandêmico, que o processo ele se dá em episódios e em capítulos. Nós entramos em 2022 com um cenário um pouco negativo, tendo em vista o surgimento de uma nova variante, de uma nova cepa, a Ômicron, e nós verificamos, dado a característica dela de alta transmissibilidade, que houve então números negativos com relação à contaminação, uma explosão de casos ativos, e em decorrência disso, obviamente, começaram a surgir as internações hospitalares e também alguns óbitos. Nós já estamos verificando por números oficiais do sistema 3A do Governo do Estado, nós já estamos verificando que há uma estabilização com uma sinalização de decréscimo. Isso já é notório, isso já é visível. Nós aqui na nossa região, certo, desde 9 de fevereiro, a nossa curva se mantém uma curva decrescente, ou seja, a cada novo levantamento, felizmente, um número menor de casos ativos. Só a título de ilustração, nós chegamos a ter em janeiro em torno de 1.800 casos ativos. Sim. E segundo o último boletim regional, que saiu na última quarta-feira, nós estamos em torno de 800, 810 casos ativos. Então é visível essa redução e isso obviamente, como já mencionei, teve reflexo. Nós chegamos a ter em janeiro 44 pacientes internados, considerando os 2 hospitais aqui de Erechim, o Hospital de Caridade e o Hospital Santa Terezinha, e também os 10 hospitais regionais que dão suporte técnico. E hoje nós estamos com 18 pacientes internados, então nós estamos verificando que a partir do momento da redução dos casos ativos, começam também as respostas positivas, que é a redução das internações e a redução do número de óbitos. Isso está ocorrendo no estado como um todo, porém nós estamos diante de 2 movimentos que nós temos que prestar a máxima atenção, que é com relação ao retorno das atividades escolares, certo, porque não é apenas os alunos que entram em movimento, é toda a comunidade escolar, os professores, os funcionários, os estudantes, os pais dos estudantes, então há toda essa movimentação e nós estamos diante de um feriado prolongado, que é o feriado do Carnaval, que leva muitas pessoas, até pela tradição, pela cultura, a viajarem, a se deslocarem ao litoral, e nós vamos ter que observar quais serão os reflexos desta movimentação neste período de feriado prolongado. O governo do estado já começa a falar e anunciar a segunda dose da vacinação em crianças. Atingimos já o índice esperado de crianças vacinadas com a primeira dose aqui no município? Eu tenho os dados do âmbito regional. E no âmbito regional, nós estamos verificando que ainda há muito espaço para crescimento. Certo. A gente percebe com relação a este público-alvo de 5 a 11 anos, por mais que sejam realizadas campanhas, como teve no final de semana a campanha C, vacinação Sim. para as crianças, nós estamos verificando que ainda há uma certa resistência que entendemos por parte dos pais ser pertinentes. Claro que o que nós temos que colocar para os pais é que não é uma medida precipitada, não é uma medida experimental. Esses imunizantes foram aprovados por agências reguladoras internacionais, foram aprovados pela nossa agência, que é uma agência muito conceituada, que é a Anvisa. Há indicação por parte da Sociedade de Pediatria, da Sociedade Médica, para que se realize a imunização deste público-alvo de 5 a 11 anos. Então nós temos ainda margem para crescimento, para que a gente consiga avançar nesses indicadores. Nós estamos muito bem avaliados com a imunização acima de 18 anos, e aqui nós falamos primeira, segunda dose e dose de reforço. Nós temos margem para crescer na população
de 12 a 17 anos e temos uma margem maior ainda para crescimento com relação aos pequenos, né? E aqui eu faço menção de 5 a 11 anos, por isso fica aqui o chamamento, agora com o retorno das atividades escolares, para que os pais busquem a informação fidedigna, correta, a informação balizada na ciência e que adotem a medida mais preconizada neste momento, que é a imunização das crianças, tendo em vista que no conjunto da obra, observando toda esta população, a mais susceptível no momento são aquelas que não estão vacinadas. E quais a população-alvo que não está vacinada? É a população de 5 a 11 anos que ainda tem uma baixa cobertura. Nós todos estamos já cansados da máscara. Alguns estados já estudam a possibilidade de tirar a máscara. E no Rio Grande do Sul, o que o comitê tem falado a respeito desse assunto? Sandra, importante colocação, esse assunto ainda não está em tela. Sim. Nós vivenciamos um período muito positivo, que foi o período de dezembro de 2021. Correto. Nós estávamos com excelentes indicadores e até com uma sensação de transposição do processo pandêmico. Havia uma sensação pelos números, pelos gráficos, pelos mapas, de que nós teríamos vencido o processo pandêmico. Para nossa surpresa, a surpresa do planeta como um todo, houve então o surgimento de uma nova variante. Todos já são sabedores, a Ômicron, com uma característica gigantesca de poder de transmissibilidade muito acentuado, muito elevado, e que gerou uma série de desdobramentos negativos no planeta, no país, no estado e também na nossa região. Mediante esta nova variante que tem essa característica de transmissão, nós não podemos abrir mão de uma importante ferramenta de prevenção, que é a utilização da máscara de proteção individual. É uma barreira física e que tem um papel muito importante neste momento. Agora, nós temos que analisar todos os indicadores. Com exceção da possibilidade de um revés no período do carnaval, por uma série de fatores, né? Migração de pessoas para o litoral, encontros festivos, enfim, uma série de fatores que vai propiciar a aglomeração de pessoas e que pode levar a um incremento do número de casos ativos. Se posterior a este período houver a normalidade, nós tivemos apenas um pico, apenas um revés na curva e depois ela voltar numa linha de decréscimo, nós podemos pensar lá adiante de que teremos um cenário promissor, associando que boa parte da população já vai estar imunizada, algumas faixas etárias acima de 95%, que é o percentual preconizado pelo Ministério da Saúde. Então nós poderemos avançar para um cenário mais promissor. Bom, neste momento, se tudo isto ocorrer, vencido o retorno das atividades escolares, transposto o período prolongado do feriado do Carnaval, e ainda um cenário de decréscimo na curva epidemiológica de casos ativos, eu creio que esse assunto poderá voltar para a mesa e poderá ser alvo de discussão por parte do gabinete de crise e dos próprios comitês municipais, como também do comitê regional. Mas eu creio que ainda é precoce, nós temos que aguardar ainda a confirmação deste decréscimo e nós temos que transpor esses dois momentos que eu fiz referência, que é o retorno da atividade escolar e o período prolongado de carnaval. Nós vivemos já essa pandemia há 2 anos. É possível que nos próximos meses ela se transforme numa endemia? Existem estudos sendo feitos pelo mundo todo com relação ao enfrentamento do novo coronavírus. E alguns estudos apontam que poderá haver a possibilidade, como outras doenças virais, de uma vacinação a cada ano. Aqui não se sabe se uma vacinação, uma dose, 2 doses, dose de reforço, mas provavelmente pelo cenário dos últimos 24 meses, nós caminhamos, salvo o melhor juízo, até porque não há nenhum estudo conclusivo, nós caminhamos para esta possibilidade de imunização todos os anos. Certo. E não temos condições de responder nesse momento se uma dose única ou se mais de uma dose, até porque vários estudos estão sendo realizados com relação ao novo coronavírus. Mesmo que nós estejamos atravessando um processo de enfrentamento há 24 meses, nós temos que ter clareza que ainda é um vírus recente, que muitos estudos estão sendo realizados e nós temos ainda que elucidar muitas respostas que ainda não tem ainda uma equação com relação ao entendimento. Então, nós vamos ter que aguardar um certo período, mas caminhamos
pelos fatos postos na direção que teremos que imunizar praticamente todo ano. Bom, então aqui fica a observação para que as pessoas que vão sair no feriadão que mantenham esses cuidados básicos, que é a higienização. Sandra, aproveito a tua colocação, que acho que é o momento no qual nós devemos aproveitar mais uma vez uma oportunidade que está diante de nós. Nós estamos verificando a melhora em todos os indicadores e isso não acontece somente com a nossa região, está acontecendo com o país, com o estado e também com a região 16. Então nós temos que tomar um cuidado neste momento no qual existe aí uma movimentação natural. Higienização das mãos, utilização do álcool 70, sempre que possível não abrir mão da máscara de proteção individual e do distanciamento. Eu acho que nós vencendo esta etapa, ou este período atípico do carnaval, nós vamos ter condições de adentrar em março num cenário mais positivo. E aí, claro, há a retomada dos setores produtivos, há a retomada das aulas, há a retomada da economia e nós podemos considerar aqui, mesmo que de forma precoce, que a gente inicia o ano em março numa certa normalidade. Que bom. Bom, agora que a gente já conversou com um membro do Comitê da AMAL, nós vamos conversar com o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e saber as novidades lá do hospital. A gente percebe pelas redes sociais que toda semana está tendo alguma movimentação lá de melhoria. Por exemplo, cadeiras novas, importantíssimo isso. Sandra, quando nós assumimos a fundação, a convite do prefeito Paulo Alfredo Polis, nós buscamos levantamento de números, de gráficos, até para que se possa fazer uma boa gestão e sempre manifestamos a importância das parcerias pela relevância da instituição a nível de região e de macro-região. Então nós estamos a todo dia, eu posso fazer essa colocação, buscando firmar parcerias. Certo. Então nós, mediante estas parcerias, estamos conseguindo fazer aquisição de alguns itens que nós consideramos importantes. Nós colocamos também em prática o mutirão organizacional. É uma ferramenta que eu considero que tem apresentado excelentes resultados, que é feito pela equipe gerencial, de forma voluntária, nos finais de semana, especificamente no sábado pela manhã. Nós escolhemos uma porta de entrada, internações, pronto atendimento, clínica B, enfim, setor por setor, a gente faz uma visita em loco e verifica aquilo que é necessário fazer com ajustes internos ou com poucos recursos. Sim. E aí a gente constatou a necessidade de cadeiras de higienização, nós verificamos algumas cadeiras já comprometidas pelo tempo de uso, nós verificamos a necessidade de fazer alguns ajustes na sinalização visual, nós verificamos a necessidade de fazer algumas mudanças na estrutura física, pequenas mudanças, porque este projeto tem este objetivo. Sim. E a partir daí nós organizamos a CIA, que é a sala de indução anestésica, certo, que nós colocamos lá 5 poltronas, né? Ela foi toda revitalizada, a sala foi pintada, recebeu 5 poltronas reclináveis e nós colocamos uma televisão, que é um ambiente, para que o telespectador possa compreender, é um ambiente dentro do bloco cirúrgico no qual o paciente, o usuário, aguarda o procedimento cirúrgico. Então, nada mais justo que aguardar o procedimento cirúrgico, até porque é um momento de uma certa ansiedade, certo, de uma certa aflição, bem acomodado, numa sala climatizada e assistindo uma televisão. Então, veja que foram pequenos ajustes que oportunizaram uma resposta para o usuário muito grande. Faz então, isso boa foi diferença. Toda a diferença, isso foi feito. Então, hoje a sala foi totalmente pintada, climatizada, 5 poltronas e uma televisão. Da mesma forma, nós fizemos uma visita na Clínica B, verificamos os ajustes e ali percebemos a necessidade de cadeiras de banho ou de higienização. Então, compramos cadeiras de banho inox leves, com rodízios, modernas e foram colocadas à disposição já das clínicas para facilitar a vida dos colaboradores e também dos usuários. Da mesma forma, é um hospital de referência em traumato-ortopedia. Então a gente pode aqui fazer um exercício de que muitas cirurgias são feitas nesta área. Então nós verificamos uma carência com relação aos andadores. Entramos em contato com o setor de fisioterapia, o setor relatou uma certa carência e nós então compramos 10 andadores para que pudessem aprimorar ou melhorar essa assistência. Então isso também foi feito mediante parcerias. Nós fechamos uma parceria agora com a empresa Plax Metal, no qual oportunizou para nós, né, todas as cadeiras da sala de internações. Olha que então, bom. quando a pessoa vai entrar na instituição, todas as longarinas serão longarinas novas, material lavável, de qualidade, apropriável, e realmente vai mudar todo o cenário desta sala
também em parceria. Então nós estamos verificando que pequenos ajustes ou firmamento de algumas parcerias estão apresentando um resultado muito positivo no dia a dia. Nós visitamos, por exemplo, alguns quartos no qual houve a reclamação por parte dos usuários e nós justamente visitamos para escutar. Claro. Escutar os colaboradores, a posição dos colaboradores e também dos usuários. Então nós verificamos em alguns quartos a reclamação com relação à pia. Uma pia muito pequena e que lavam as mãos, acaba molhando o chão acaba gerando alguns transtornos. Então nós verificamos que essa demanda é uma demanda pertinente, já autorizamos o setor de manutenção para que faça a substituição destas pias no mesmo sentido. Uma movimentação pequena, um investimento muito pequeno e uma resposta significativa, porque vem ao encontro daquilo que os usuários estão reivindicando ou propondo. As obras na UTI, elas já estão quase concluídas? Nós estamos com várias obras em andamento dentro da instituição. Uma delas é o complexo das UTIs, que corresponde à UTI adulto, à UTI neonatal e à UTI pediátrica. Tendo em vista a mudança na metodologia de financiamento das UTIs, a partir de janeiro de 2022, certo, nós estamos priorizando, até num acordo que fizemos com a Secretaria Estadual de Saúde, nós estamos priorizando a conclusão da UTI adulto. Então essa obra está em pleno e regular andamento, nós estamos visitando ela diariamente no sentido de motivar e incentivar a empresa para que cumpra o prazo contratual, porque nós temos compromissos assumidos com o Estado. Então, concluindo esta obra, que deve estar pronta provavelmente em 30 a 45 dias, deve estar concluída, os equipamentos já estão disponíveis, nós vamos avançar para a UTI neonatal e a UTI pediátrica. Sim. E neste momento já está em processo licitatório, tendo em vista aquele repasse do governo do estado de 3,5 bilhões de reais, a aquisição dos equipamentos, para que as ações sejam simultâneas. Ao mesmo tempo que nós estamos executando a obra e estamos priorizando a conclusão desta demanda, nós tenhamos no momento certo também esses equipamentos para que a gente possa colocar essa estrutura em funcionamento. Então isso está acontecendo, nós estamos monitorando e creio que a gente vai vencer este desafio. Nós já iniciamos uma obra que é a escada emergencial para o pátio interno, tem um apontamento, tanto com o Ministério Público como também com o Corpo de Bombeiros. Então essa obra já tem início, é uma obra de um volume expressivo do ponto de vista financeiro, ela também já está em andamento. Nós estamos concluindo agora a área do conhecimento, somos todos Santa, tendo em vista agora que este ano começa o internato acadêmico, então essa obra em meados de março, daqui 15 dias, nós vamos inaugurar oficialmente. São vários espaços que foram totalmente revitalizados. Então nós temos lá a área da residência médica, nós temos o plantão dos residentes médicos, nós temos uma sala de estudo apropriada para os residentes médicos e nós temos uma sala toda equipada, uma sala ampla para os acadêmicos do curso de medicina. Nós temos agregado uma sala de estudo de casos clínicos e mais um espaço gourmet, que nós denominamos área do conhecimento. Somos todos Santa porque entendemos que o nosso hospital, o Hospital Santa Terezinha, caminha para ser também um hospital de ensino, HE. Na inicial, ou partindo do pressuposto de que saúde e educação caminham lado a lado, de mãos dadas, dia a dia. Então essa obra já está em pleno andamento, com previsão de conclusão em meados de março. Nós estamos também realizando agora alguns ajustes face a alguns apontamentos que diz respeito ao bloco cirúrgico, à sala de observação. Nós precisamos fazer algumas melhorias, tendo em vista apontamentos da vigilância. Nós estamos realizando alguns ajustes na radioterapia, também tendo em vista apontamentos da vigilância. Nós estamos realizando agora o centro de parto normal. É uma obra no qual, tendo em vista o novo complexo das UTIs, nós tivemos que relocar esta área. Então é uma área totalmente nova, toda a sua estrutura, que vai ser o centro de parto normal. E nós estamos também finalizando a sala de costura, no qual existem as costureiras, né? Porque nós temos uma demanda muito grande de material que tem que ser produzido na instituição, roupa de cama, lençóis, travesseiros, fronhas. Então isso é feito na instituição, o próprio vestimento dos profissionais. Então nós estamos revitalizando também esse espaço e nós temos outras áreas, como a reforma da área do raio-x, porque nós vamos receber agora, estamos finalizando o processo licitatório, estamos concluindo para a aquisição do equipamento de raio-x, através daquele recurso que foi repassado pela Câmara Municipal
de Vereadores de Erechim, Sim. está finalizando o processo. Na conclusão do processo, nós temos que reformar a sala para receber esse equipamento, porque é um equipamento de tecnologia maior e nós temos que realizar melhorias nesse setor. Então isso também está prospectado e nós já estamos também pensando na revitalização de toda a sala de espera do setor de imagem, onde corresponde o raio-x, tomografia, mamografia, todo este serviço, ecografias, que vai receber então todo o piso vai ser trocado, as paredes serão pintadas e uma cobertura de gesso. Jackson, entre todas essas melhorias, tem um setor que a gente há muito tempo espera, que é a hemodinâmica. Como é que está essa situação? Porque eu não escuto mais ninguém falar. Este é um assunto que nós estamos trilhando um caminho na expectativa que tenhamos êxito. Então foi feito todo um processo documental e foi encaminhado a Porto Alegre, a Secretaria Estadual de Saúde, para que ela faça uma avaliação no primeiro momento. Deverá ser alvo de algum apontamento, alguma diligência, né? O Estado tem que dar um parecer favorável, tem que ter a compreensão de que esse serviço é viável para a nossa região e com este parecer favorável migra para o Ministério da Saúde, porque quem habilita este serviço é o Ministério da Saúde. Sim. Neste período, né, vamos colocar assim, nesse ato de tempo, desde o início das negociações até o presente momento, algumas coisas se alteraram, entre elas as diretrizes. Num primeiro momento, o hospital poderia fazer o credenciamento apenas para a hemodinâmica, que é aquele serviço que coloca os estentes. Certo. Isso não é mais possível, tem que se buscar o credenciamento em alta complexidade em cardiologia, que corresponde ter cirurgia cardíaca e que corresponde ter também esse serviço de hemodinâmica. Então, claro que aumentou os entraves para a instituição. Então, nós montamos todo um documento, vamos dizer assim, todo um dossiê, toda uma justificativa, todo um amparo, encaminhamos a Porto Alegre, está tramitando, estamos acompanhando e nós estamos aguardando agora o posicionamento do Estado. Volto a dizer, eu acredito que pela complexidade vai haver algum apontamento ou algum questionamento que nós tenhamos que resolver ou responder adequadamente. Feito isso, alça para o governo federal, para o Ministério da Saúde, sim, para um parecer final do credenciamento. Se nós tivermos êxito nessa demanda, nós vamos voltar a negociar. Nós sabemos que tem um serviço já instalado aqui em Erechim, nós podemos, quem sabe, lá adiante, otimizar esse serviço, para que não tenhamos dois serviços. Eu não vejo isso como pertinente no momento, no qual nós temos que otimizar os equipamentos, otimizar os recursos humanos e otimizar os recursos financeiros. Lá adiante, quem sabe com esta aprovação, a gente possa novamente fazer uma rodada de negociação para ver se a gente pode utilizar esse equipamento aqui sem ter a necessidade de comprar um outro equipamento. Mas está tramitando e nós estamos monitorando. Outro ponto delicado do hospital é o pronto-socorro. Muitas pessoas reclamam que ficam muitas horas lá esperando um atendimento. De que forma isso pode ser melhorado para ser mais eficiente, esse processo de triagem que acontece lá no pronto-socorro? Eu percebo, Sandra, que de todos os setores do hospital, e eu tenho uma pequena experiência no hospital, porque eu entrei em agosto do ano passado, mas já dá para nós tirarmos algumas conclusões. E eu gosto muito de avaliar números, indicadores. Então eu percebo que a grande maioria das reivindicações ou das reclamações, elas são oriundas do pronto-socorro. E nós temos que fazer uma contextualização com relação a esse serviço. Isso não é uma justificativa, mas não é uma exceção ao município de Erechim. Se nós entrarmos em contato com todos os hospitais ou com vários hospitais, todos vão fazer esta consideração. O serviço mais nevrálgico, mais delicado é o pronto atendimento, por uma série de fatores. Porque nós percebemos uma demanda excessiva. Nós sabemos que nós temos aqui uma boa rede de saúde, eu diria uma excelente rede de saúde, com 12 unidades básicas de saúde. Nós temos a unidade municipal de referência em saúde e nós temos o pronto atendimento, que é o pronto atendimento do Hospital Santa Terezinha. Mas nós verificamos que boa parte desta demanda que recai ao pronto-socorro são demandas que não se caracterizam como urgência e emergência. São demandas eletivas. Mas nós temos que considerar que nós não temos unidades aqui no município de Erechim que atuam no período de 24 horas. Então é natural que uma pessoa que tem uma demanda de saúde, não encontrando uma unidade básica de saúde com as portas abertas, vá para o pronto-socorro. Então se nós analisarmos aqui, hoje pela manhã nós fizemos todas as sextas-feiras, nós fizemos uma reunião do grupo gerencial para avaliar indicadores e traçar estratégias para a próxima semana. Então hoje nós avaliamos 3 indicadores.
Se nós pegarmos aqui, ó, especificamente com relação aos números do pronto-socorro. Pronto-socorro. Sandra, aqui, ó. Em janeiro de 2021, nós atendemos no mês 4.746 usuários. Janeiro de 2021. Janeiro de 2022, 7.182. Eu não posso aqui dizer que é o dobro, porque não é o dobro, é quase que o dobro. Então nós saímos de 4.746 para 7.182 atendimentos mês. E nós estamos percebendo que a partir de agosto do ano passado, houve um incremento e ele vem se mantendo. Então aqui, ó, claro que em janeiro agora teve um incremento um pouco maior, justifica-se por causa da explosão de casos positivos em virtude do Ômicron. Mas assim, ó, nós pegarmos aqui, ó, a nossa média em 2021 em torno de 4 a 5 mil. E nós estamos agora de 5 a 7 mil. Então nós estamos verificando um aumento da demanda de pessoas que buscam o pronto atendimento. Isso fez com que nós reforçássemos as equipes, né? Nós colocamos num período do dia mais um profissional médico e nos finais de semana, porque as unidades estão fechadas e não tem também unidade de pronto atendimento lá da antiga UPA, nós colocamos mais um profissional. Então nós estamos reforçando a estrutura, mas nós não podemos fugir desses indicadores. 7.180 pessoas procuraram o serviço no mês de janeiro. Isso dá uma média de 230 pessoas por dia. Então, obviamente que nós temos que botar nesse importante questionamento que nós temos algumas situações. Nós temos os casos de urgência e emergência, certo, que são casos prioritários e que justamente demandam de toda a estrutura. Politraumatizado, um acidentado, algum caso desse, um acidente vascular cerebral, um paciente que esteja infartando. Então assim, ó, isso é priorização. Sempre que há o ingresso de um paciente nesta classificação, obviamente que os pacientes eletivos têm que aguardar, porque a priorização é este atendimento. Nós temos uma situação polêmica que acontece ao longo dos anos, que é fruto de reclamação constante com relação à questão prisional. Isso aí. Nós temos aqui um presídio no município de Erechim, esses detentos, num número expressivo, todos são atendidos, obviamente que no hospital de referência SUS. Certo. E aí por uma questão de logística, por uma questão de segurança, não é uma determinação da Casa de Saúde, é uma determinação dos órgãos de segurança, até para dar segurança às pessoas que estão aguardando atendimento. Essas pessoas têm priorização, porque elas têm que ser acompanhadas pelos profissionais da segurança, elas têm que realizar o seu procedimento e retornar para a casa prisional. Então isso gera, eu entendo, mas aqui aproveito para esclarecer, gera uma série de reclamações, porque essas pessoas são atendidas, digamos assim, quando acabam entrando na casa de saúde. São atendidas por esse motivo, são diretrizes, são protocolos dos órgãos de segurança, até para não expor os pacientes que estão ali. Então é preconizado, realiza o atendimento e volta para casa prisional. Se nós analisarmos, Sandra, aproveitando já o gancho, as internações. Isso. Janeiro de 2021, nós internamos 844 pacientes mês. Nós estamos internando agora 1.086. Então é mais um indicador que tem um gráfico ascendente. Então nós estamos verificando que há um aumento nas internações em decorrência de quê? De que nós estamos realizando mutirões para vencer aquela demanda reprimida, porque nós estamos num cenário pandêmico melhor. Isso obviamente faz com que aumente a demanda de pessoas que buscam realizar o seu procedimento. Certo. E não é diferente com as cirurgias. Em janeiro de 2021, nós realizamos 584 procedimentos cirúrgicos. Nossa. Em janeiro de 2022, 774. Isso dá mais ou menos em torno de 36 procedimentos cirúrgicos por dia. E se nós pegarmos, nós realizamos uma força-tarefa a nível regional com todos os prefeitos e com os secretários de saúde do âmbito da AMAL, no sentido de ampliar, acelerar a realização desses procedimentos, tendo em vista a demanda represada oriunda do processo pandêmico. Então, se nós pegarmos aqui os últimos números, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, 736, 782, 738, 777, 694
Em dezembro tem uma justificativa, Sim. tem aquele período entre Natal e Ano Novo, que as pessoas acabam viajando, os profissionais tiram férias, e agora em janeiro 774. Então, nós estamos numa velocidade acelerada, justamente com o intuito de vencer a demanda reprimida, porque nós sabemos que houve um represamento e nós temos que, dentro do possível, dentro da nossa capacidade operacional, acolher essa demanda, e nós estamos verificando não pelas falas do Jackson, mas sim pelos indicadores, né, que nós monitoramos dia a dia, que nós estamos crescendo também no sentido de acolher essas demandas. Bom, o hospital ele tem tomado um tamanho cada vez maior, tanto de procura por pessoas e atendimentos realizados e procedimentos também realizados, mas também agora a gente tem um reforço aí. A formatura da equipe de residência médica vem para dar um suporte também para o hospital, os médicos que acabam ficando. Com certeza, Sandra. Eu ontem, volto a dizer, eu entrei no hospital em agosto do ano passado. Sim. Ontem eu tive a grata satisfação de participar do ato solene de formatura da turma 22 dos residentes médicos. Eu não tinha a mínima ideia não digo da complexidade, mas assim do evento como um todo. Sim. No qual participaram profissionais médicos, médicos supervisores, médicos preceptores, convidados, familiares. Assim, um ato muito emotivo, entende? A satisfação dos formandos. Então, ontem nós realizamos a formação de sete médicos residentes na área de pediatria, gineco-obstetrícia, ortopedia e traumatologia, clínica médica e cirurgia geral. Então foram 7 profissionais em 5 áreas. O hospital está credenciado ou habilitado para 7 especialidades. Ontem então teve a formatura de 7 profissionais em 5 especialidades. Desses profissionais, geralmente tem a residência, o primeiro ano R1, R2 e R3. Então são profissionais que ficam dentro da casa de saúde 2 ou 3 anos. E obviamente que, estando dentro da casa de saúde, estão ajudando na assistência à população. Com certeza. Então isso é extremamente importante. Nós estamos hoje com 18 médicos residentes. Desses 18 médicos, 7 se formaram ontem, então nós vamos ficar com 11. E agora em março entram mais 8 médicos residentes que prestaram o processo seletivo. É extremamente importante para a casa de saúde, porque a residência médica é uma formação em serviço. Então estes residentes, esses médicos residentes, eles atuam diariamente em todas as áreas, seja nas consultas clínicas, seja digamos assim, na visita aos pacientes, Sim. seja no bloco cirúrgico, estão permanente atuação. E ontem nós formamos uma turma, né? Eu volto a dizer, fiquei extremamente lisonjeado com o evento, com a organização, com a alegria dos formandos, e isso vai acontecer todos os anos, porque a Casa de Saúde hoje também é uma casa de ensino. E nós conseguimos no final do ano passado, também numa conquista coletiva, né, no qual houve a participação de vários atores, nós conseguimos a aprovação de mais uma residência em anestesiologia. É uma área extremamente importante, então nós tínhamos 6 áreas habilitadas, agora nós temos 7. E a partir de março, então, começa um residente nesta área, que não deixa de ser uma área extremamente importante. E destes 7 que se formaram ontem, uma profissional médica da área de pediatria já está inserida, vai ficar aqui em Erechim, já está incorporada à equipe, o que vem também agregar e qualificar os nossos serviços, porque nós estamos falando em formação de médicos especialistas. Então, nós estamos ampliando a oferta, mas nós estamos ampliando a oferta qualificada de profissionais médicos. E boa parte desses médicos vão ficar ou vão fixar residência aqui na nossa região ou no entorno. E o importante é que a pediatria sempre foi uma área muito pedida para as pessoas que procuram o pronto-socorro. Com isso também vai diminuir a demora no atendimento de crianças no pronto-socorro, aproveitando esse gancho. Sempre que nós temos a oferta de profissionais, e nesse caso profissionais qualificados, a instituição acaba ganhando, Sim. do ponto de vista que passa a ofertar uma assistência de qualidade. Então eu vejo assim, eu vejo com bons olhos, né? Eu sou um entusiasta com relação à residência médica, né? Porque por essa razão que estamos criando esse espaço denominado área do conhecimento, porque eu vejo que eles auxiliam no dia a dia, eles buscam sua formação em serviço, dão uma resposta extremamente importante para a comunidade, entende? E acabam se integrando na equipe do nosso Santa. É verdade. Então acaba virando, digamos assim, um colegiado, um grupo. Ontem eu percebi, eu visualizei na formatura
o quanto eles prezam os preceptores, entende? O momento de confraternização era um ato solene, Sandra, mas também era um ato de confraternização. Que bom. Alguns desses profissionais estavam há 3 anos na casa, aprendendo e compartilhando, aprendendo e compartilhando. Então era um momento ontem de consagração, finalização de mais uma etapa na vida deles. Inclusive eu fiz uma manifestação na condição de diretor, justamente abordando, né, sonhos, vivências e conquistas. Porque esses acadêmicos sonharam, cursaram medicina, foram adiante, buscaram a residência, ontem concluíram a sua especialidade, agora vão para o mercado de trabalho e nós desejamos a todos eles sucesso nesse desafio que se inicia a partir de ontem. E o importante é que no momento em que o mundo vive uma guerra, nós vivemos um momento de reflexão, de doação, porque ser médico é doar-se para o paciente. E o hospital também contribui muito para que esses profissionais sejam futuros doadores. Já mencionei, eu tive a oportunidade de fazer uma manifestação ontem, né? Falou o Dr. Lago em nome da Coreme, falou o Dr. Jean representando todos os médicos da instituição, falou a doutora Beatriz, que é uma das residentes formadas em pediatria, que vai ficar com nós, e depois eu finalizei os trabalhos e fiz justamente essa abordagem. Eu desejei sucesso a todos, mas que não percam a essência da profissão. Verdade. Que não percam a essência da profissão, que é olhar para o próximo. É uma profissão nobre, que tem uma missão, essa missão é olhar, acolher o próximo, e que eles não percam isso. Que eles busquem a realização pessoal, que eles busquem a realização profissional, que eles busquem a autonomia financeira, mas que não percam a essência da medicina, que é olhar para as pessoas, para os pacientes, para os semelhantes. Então, eu saí lá de ontem muito emocionado com o evento, não tinha a dimensão, Sim. Foi a primeira participação minha, não tinha a dimensão desta, digamos assim, desta amplitude, desta importância deste serviço para a Casa de Saúde. Jackson, uma pergunta um pouco pessoal. Depois que a gente já te conhece há um bom tempo e trabalha junto já há muito tempo, o hospital te transformou também, te tornou uma pessoa mais sensível. É uma impressão que eu tenho ou realmente mexeu com o sentimento do Jackson? Eu acho que, Sandra, que todo mundo que tem a oportunidade de trabalhar no hospital, e eu sempre faço questão de colocar isso, eu nunca tinha tido uma experiência na área hospitalar. Quando o prefeito Paulo Polis me convidou, eu realmente vacilei, né? Levei para casa, refleti muito, porque entendia e entendo ser um grande desafio. É verdade. Mas é um espaço no qual permite conviver com muitas pessoas. É um espaço no qual permite conviver com muitas pessoas. De todas as classes sociais, de todas as necessidades, sim, de uma série de demandas, de uma construção coletiva. Um setor depende do outro, quer dizer, é uma engrenagem que funciona. Isso no dia a dia é extremamente gratificante. E o que eu vejo que nós conseguimos levar de positivo, né? Cada um tem um sistema de gestão, cada um tem um sistema de olhar, entende? O que nós conseguimos, e eu agradeço enormemente, primeiro que eu fui muito bem acolhido pela equipe. Sim. A equipe me acolheu e eu tenho que agradecer a forma como eu fui acolhido pela equipe. E segundo que nós, a partir dessas reuniões que ocorrem todas as sextas-feiras, nós constituímos um belíssimo grupo de trabalho. Então nós compartilhamos as decisões. Nós escutamos os apontamentos, os questionamentos. Agora, a partir de hoje, eu já lancei mais um desafio para a turma, que a cada sexta-feira um setor, são vários setores, um setor faça o relato. Certo. Mesmo que de forma simples, para que toda a equipe tenha a compreensão e entendimento da amplitude da obra. Porque muitas vezes assim, eu trabalho apenas no financeiro e eu olho então só para o financeiro. Eu trabalho só no pronto atendimento, então eu olho só para o pronto atendimento. Nós estamos criando agora um espaço para que cada setor faça o seu relato, para que todo o corpo gerencial tenha, no mínimo, um entendimento do conjunto da obra. Porque o conjunto da obra é gigantesco. São 655 funcionários, colaboradores, e são em torno de 200 profissionais. Então nós estamos falando de uma casa de saúde que tem 800 colaboradores. E que tem uma importância, olha aqui os números, e que tem uma importância gigantesca no contexto saúde para Erechim, para a região e para a macro-região. E isso não quer dizer, Sandra, que nós não temos inúmeros desafios. Eu falo com muita tranquilidade, com muita serenidade, nós temos desafios
todos os dias. Nós estamos verificando que a gente vem avançando em algumas obras, nós estamos realizando algumas conquistas, nós estamos ampliando os nossos indicadores, mas isso em momento algum retira das nossas mesas e das nossas responsabilidades, que nós temos muitos desafios pela frente. Verdade. Qualificar o pronto atendimento, qualificar algumas estruturas, porque é uma casa de saúde muito antiga, renovar os equipamentos, então é uma construção que ela precisa do apoio da sociedade e, via de regra, sempre recebeu. Ela precisa o apoio de todos esses atores políticos, e aqui eu falo a nível da AMAL, de todas as prefeituras da região, das secretarias municipais de saúde, dos profissionais médicos, da equipe de enfermagem, dos demais profissionais, porque eu volto a dizer, é uma engrenagem que funciona como um relógio. É verdade. Só quem vive o dia a dia de um hospital tem essa pressão. Eu tive o prazer, né? Agradeço o convite, sei que as dificuldades são gigantescas, mas não deixa de ser um grande aprendizado. Muito obrigada, Jackson, mais uma vez por estar aqui. Sucesso em todos os desafios que o hospital impõe diariamente para você. Sandra, obrigado pela oportunidade. Aproveito para fazer um chamamento diante das telas. Estamos iniciando um período prolongado, chamado feriado de carnaval, que as pessoas possam se divertir, que as pessoas possam relaxar um pouco nesse período, mas que não abandonem aquilo que está sendo preconizado. Sempre que possível, álcool nas mãos, vamos manter a máscara, vamos respeitar um pouco o distanciamento, porque nós estamos prestes a entrar em março num cenário promissor, alentador, e que tenhamos um bom ano, um ano de muita saúde. Obrigado. Amém.